Se utilizam transportes públicos, frequentemente verão comportamentos que vos deixam a pensar: é assim tão difícil usar os transportes bem? Será que é preciso um manual de instruções? E se eu vos dissesse que o metropolitano de Lisboa já teve um manual de instruções? E se eu vos dissesse que nem sempre foi proibido fumar no metropolitano de Lisboa? Provavelmente ficarão surpreendidos quando souberem quando é que isso deixou de ser verdade. Eu sou o João e este comboio não para em Arroios. A quando da sua abertura em 1959, o Metropolitano de Lisboa publicou um manual que basicamente descrevia a jornada de utilização do metropolitano, desde encontrar a estação, até entrar na estação, até utilizar o comboio e depois sair da estação e utilizar outros meios de transporte. O manual começava por indicar que as estações de metro eram assinaladas por este símbolo, o M. Hoje em dia, as estações ainda têm esta indicação, mas a sua maioria foi atualizada com o símbolo atual do metro. Esta que vemos nesta fotografia, curiosamente, é uma das que mantém o símbolo antigo do metro de Lisboa. Os atos das estações dispunham de 2 mapas. Um para quem entra na estação, para que possa ver exatamente quais as estações e como pode chegar ao seu destino pretendido. O outro mapa destinava-se a quem chegava e dava orientações sobre a área local da estação. O manual informa-nos ainda da disponibilidade de bilhetes isolados de metro para uma viagem ao custo de 1 escudo e 50 centavos. Havia ainda disponíveis cadernetas de 10 bilhetes a 13 escudos e 50 centavos e ainda uma sui generis caderneta semanal de 12 bilhetes a 12 escudos que poderiam ser utilizados cada um em horários específicos, de manhã, ao final da tarde e à hora do almoço. Estes bilhetes podiam então ser comprados nas bilheteiras, onde eram também verificados os bilhetes. Hoje estas bilheteiras, embora ainda existam, são hoje muito menos concorridas e muito menos utilizadas como bilheteiras. Quando foi inaugurado, o metro tinha uma linha em Y, uma linha única, cujos comboios alternavam entre os destinos entre Campos e Sete Rios. Já no sentido inverso, obviamente, todos os comboios se destinavam aos restauradores. Em cada um dos braços do Y, as estações indicavam ainda que, para poder chegar às estações no outro braço do Y, os passageiros deveriam tomar o sentido restauradores. Na plataforma, o destino do próximo comboio era indicado em painéis semelhantes aos que vemos hoje em dia, um bocadinho menos sofisticados, incluindo um relógio de ponteiros. O manual indicava ainda que os passageiros deveriam, à chegada do comboio, dar o espaço necessário para dar prioridade a quem sai do comboio. Algo que ainda hoje em dia muita gente não percebeu. As plataformas dispunham ainda de cinzeiros, que o manual lembra podem ser utilizados para os passageiros apagarem os seus cigarros antes de embarcarem. Sim, ouviram bem, apagar os seus cigarros antes de embarcarem. Em 2020 isto parece-nos absurdo, mas a verdade é que nem sempre foi proibido fumar no metropolitano de Lisboa. Aqui vemos a notícia do Público que informa que a partir de um determinado dia 16 de outubro iria passar a ser proibido fumar no metropolitano de Lisboa. Esta notícia foi publicada no jornal Público no ano de 1998. À saída, o manual recomendava ainda algo também bastante útil que eu pessoalmente dá muito jeito. Recomendava que se utilizasse a parte junto à parede para quem sai da estação, deixando assim a parte mais junto à plataforma livre para aquela fuga para a vitória de quem vem atrasado para um metro que está quase a fechar as portas. Chegados cá acima, bastava-nos empurrar o torniquete de saída e irmos ou para a rua ou fazer correspondência com outros transportes. O manual informava-nos também que era possível a correspondência com os elétricos para Benfica, para Carnide e para o Lumiar através do Campo Grande, utilizando o mesmo bilhete do metro. Este mapa que aqui vêem, que mostra a rede inicial do metro e aquela que era a rede planeada para o futuro, que curiosamente não é assim tão diferente daquela que temos hoje, é um mapa que faz parte de um outro manual, na altura publicado pelo Metropolitano de Lisboa.
o Manual do Miron. Já este comboio também não parava em Arroios.